Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo este vídeo aqui, cara, mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu não falei ontem sobre o jogo de ontem do Sport e falar também sobre a coletiva do Anderson Moreira. E já quero logo de cara, antes do vídeo começar, deixar claro aqui pra vocês aqui que eu não vou aqui meter o pau no Anderson Moreira, mas pela primeira vez na coletiva ele falou algo que foi incoerente. Pela primeira vez, ele falou algo incoerente e é importante que a gente comente, debata sobre isso aqui. Para quê? Porque não faz sentido, para que ele corrija esse problema realmente, até porque foi algo que foi criado pelo próprio Anderson. Foi isso que ele falou que seria dessa forma e não vem sendo. Essa aqui é a verdade, não vem sendo. E tem outras desculpas ali no meio ali que não fazem tanto sentido. Vou pedir para você, antes de mais nada, se inscrever aqui no canal, te inscreve aqui, dá essa moral, que aqui é conteúdo todo dia. E deixando claro mais uma vez, aqui não é caça às bruxas não, tá? Para mim o Anderson Moreira faz um trabalho impecável nesse momento, impecável. São 10 jogos, tem 3 empates e 7 vitórias, então tá fazendo um trabalho ótimo na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano, mas a gente precisa comentar realmente quando as coisas não são da forma correta. Eu acho que não foi. Primeiro eu quero falar uma situação, antes disso, abrir um adendo aqui para falar. Ó, eu tô vendo muita gente procurando, foi o erro da zaga, a zaga vacilou demais. Cara, é um clássico. A gente precisa lembrar que é um clássico. Primeiro ponto, o Sport ele vai levar gols. Mesmo tendo uma zaga forte, Sabino e Rafael Thierry vão falhar. O Rafael Thierry falhou ontem, sim, no primeiro gol do Náutico, e isso vai acontecer na temporada, tá, gente? É assim como o goleiro em algum momento vai errar, assim como um atacante vai errar um gol, a gente não pode querer que o cara seja perfeito a temporada inteira, porque não vai ser. A gente não tá falando de um Sérgio Ramos na fase alta no Real Madrid, a gente não tá falando que o Wagner Love é um Benzema, nada disso. A gente tá falando que o time do Sport é um time que, por mais que tenha muita qualidade, é um time limitado. Tem as suas limitações, então de fato a gente precisa ter paciência com a zaga do Sport. É uma zaga excelente, uma das melhores zagas aqui do Nordeste. Rafael Thierry e Sabino, de longe, são um dos melhores zagueiros aqui do Nordeste. Então vamos com paciência com a zaga do Sport. Os caras erraram, isso faz parte do jogo, né? O Rafael Thierry errou ali, faz parte do jogo, mas não vão ficar crucificando esses dois zagueiros, até o Sabino, que o Sabino começou a temporada bem. O Sabino começou a temporada muito bem, fazendo gols, ajudando. Então vamos com calma, vamos segurar. Tem que criticar, mas vamos segurar. Errou, beleza, a vida que segue. O Sport também não perdeu, tá bem no campeonato, nas duas competições, e é isso que importa. Falando ontem sobre a coletiva do Anderson Moreira, eu só assisti hoje de manhã. Quando eu assisti, cara, primeiro, ele foi questionado sobre a não utilização da base. Ele foi questionado ali porque não utilizava. E ele ficou chateado. É nítido que ele ficou chateado pela pergunta, tanto que ele falou que ele já foi campeão 2 vezes da Copinha São Paulo. Ele falou que se tem um cara, e eu concordo, que entende de como lançar um menino da base, esse cara é ele, porque ele já fez isso outras vezes, já tem a propriedade de ser campeão. Ele até deu 2 exemplos que aí é que me pegou. Ele deu 2 exemplos falando o seguinte, ó, o Palmeiras foi campeão da Copinha. Quem que o Palmeiras está utilizando da Copinha no time titular? Pô, cara, primeiro, o Palmeiras não está utilizando agora porque não precisa. Se o Sport nesse momento tivesse todos os jogadores, eles tivessem um reserva à altura, né, um substituto à altura, as críticas seriam muito menores. Então, por isso que o Palmeiras não está utilizando, porque teoricamente não precisa, e quando precisa coloca, os meninos não dão conta. No caso do Sport, o Sport precisa. A gente viu que o Sport ontem precisou utilizar o Everton, que para mim não pode nem ser considerado mais como um jogador que está subindo, porque já subiu há muito tempo. O Juba já subiu há muito tempo. Esses jogadores, o Chico, que estava no banco, nem jogou, mas é um jogador que já está no profissional há muito tempo. Então, quando a gente fala de utilizar a base, são os meninos da Copinha. E esses meninos da Copinha poderiam ter sido mais utilizados. Dá um exemplo bem simples. Você jogou com o Porto, porque você não colocou o Juan Xavier para jogar. Você jogou com o Porto, porque você não colocou o Fábio para jogar, só colocou o Fábio para jogar ontem, porque eu estou na fogueira. Porque não tinha uma substituição ali, não tinha um outro jogador, precisou colocar o Fabinho de lateral direito, porque o Daverson, acho que é o Daverson o nome dele, levou cartão amarelo, você não quis colocar um jogador com cartão amarelo, o que é questionável também, porque também
Se tiver amarelo, vai sair, então a gente não sabe como é que vai ser o time do Sport. Então, assim, cara, a gente questionou porque o próprio Sport, o próprio presidente do Sport, com o Anderson Moreira, falaram para a imprensa, abre aspas, não vamos mais contratar, não vamos contratar por enquanto, porque a gente quer analisar, o técnico Anderson Moreira quer analisar os meninos da base. Mas para analisar tem que colocar para jogar. Não tem como analisar só no treino. Eu entendo que nem todos vão ser utilizados. Concordo com você, nem todos vão ser utilizados. E claro, vai depender do empenho e do esforço de cada um. Mas convenhamos, né, Anderson? Convenhamos. Eles precisam ser mais utilizados. O Fábio estreou ontem na fogueira, num clássico. Entrou, como você mesmo falou, ele entrou bem. Talvez se ele tivesse entrado mal, teria sido criticado. E a culpa seria sua. A culpa seria sua, porque você poderia ter utilizado esse jogador em outros jogos mais simples, como contra o Porto, como contra outros jogos que o Sport teve um grau de dificuldade muito menor para vencer as partidas e venceu bem e venceu com propriedade. Então, de fato, é importante que esses jogadores sejam utilizados. Não é para ficar chateado quando pergunta, porque foi você que abriu esse precedente. Se você falasse no início da temporada, ó, a gente não vai utilizar todos os jogadores da base agora, a gente vai contratar outros jogadores, um ou dois a gente vai utilizar aqui. Por mais que a diretoria não, a torcida e a imprensa ficasse, não entendesse o motivo disso, tudo bem, você já tinha adiantado. É um caminho que você escolheu. Mas você mesmo informou que iria utilizar os meninos da base. Então é preciso utilizar os meninos da base, na minha visão, em jogos que requer um grau de dificuldade menor. Não num clássico, como você colocou, e tinha que colocar mesmo, não está errado não. Mas colocou na fogueira. Colocou na fogueira. Ele falou também que o Pedro... Muita gente falou e tirou do contexto do que ele falou, então eu quero corrigir isso aqui. Ele falou na coletiva que vai dar uma correção para que os problemas que aconteçam, aí citando a situação do Pedro Martins, que estou a bola na torcida do Náutico, não aconteça. Aí muita gente falou, ei, vai corrigir o menino, vai punir. Eu não entendi dessa forma. Ele não falou que ia punir ninguém, falou que ia corrigir, tem que corrigir mesmo, tá? Não tem necessidade, o Sport era senhor da partida naquele momento ali, tava vencendo 40 no segundo tempo, não tem necessidade dele estourar a bola, e eu sei que não foi a intenção dele, mas às vezes é falta de maturidade, ó, vou estourar uma bola aqui, vai pegar na torcida, pode criar um problema. E criou um problema. Então ele tem que corrigir mesmo, chega no menino e fala, ó, Pedro, uma situação como essa, a gente tá ganhando o jogo, tá acabando o primeiro tempo, não tem necessidade, bota a bola pra lateral e tá tudo certo, não precisa arrepiar. Você não tá jogando em casa, você tá jogando num campo com torcida única do seu adversário, então não tem necessidade de você fazer isso. Mas, cara, num contexto geral, a minha única crítica ao Anderson Moreira é essa. Ele vai ser cobrado e ele tem que ser cobrado pelos jogadores da base que não são utilizados, porque isso foi uma promessa do Sport com o Anderson Moreira. Repito, abre aspas novamente. Nós não vamos parar as contratações agora porque o técnico Anderson Moreira quer analisar os jogadores da base. Então não tem como analisar os jogadores da base se eles não jogarem. Isso é o fato. Eles precisam jogar, eles precisam atuar nesse time do Sport. Então, na minha visão, tá? Só para deixar claro isso aqui, essa é a crítica que eu tenho no momento ao Anderson Moreira. Com relação às outras coisas, não tenho o que falar. Ele fez o que tinha que fazer. O time dele é intenso, busca gols a todo momento. O Jorginho tá perdendo, tá jogando mal, mas aí é a peça que ele teve, que foi contratada. Se a gente for analisar aqui, o Everton jogou muita bola, foi mérito dele ter colocado o Everton para jogar. Não tem o que fazer. Para mim, o Wagner Love fez uma partida ok, apesar de não estar fazendo gols, precisa fazer gols, mas está fazendo uma partida ok. Entre o Wagner Love e o Gabriel Santos, o Wagner Love é titular, e a gente viu que o craque, ele é craque, decidiu numa bola, pegou uma bola ali e conseguiu dar assistência para o gol do Labandeira. Então o Enzo está fazendo um trabalho excelente, mas não é isento de críticas. Então a gente tem que criticar realmente quando a gente vê que alguma coisa não está coerente, e na minha visão isso não foi coerente. Então vamos aguardar para que esses problemas sejam corrigidos. Então se ele não quiser utilizar em todos os jogos os meninos da base, então que contrate, porque o Sport não tem reserva, só tem os meninos da base. Se o Pedro Martins se machucar, ele já é o reserva do Ronaldo. Então se o Pedro Martins se machuca, não tem quem colocar. Vai ter que colocar o Fábio, que é da base. Então se ele não quer utilizar todos os jogos dos meninos da base, tem que contratar. Então basicamente essa é a minha crítica ao Anderson, mas que está fazendo, na minha visão, um excelente trabalho. Agora tem que ter paciência. Claro, ele saiu de um clássico, saiu com os nervos à flor da pele, chateado, entendo, tudo bem, é isso mesmo. E é importante que o técnico ele fique chateado realmente
por não ter vencido. Outra coisa, na minha visão não foi falta não lá bandeira não. Na minha visão não foi falta não. Agora, é questionável falar, tanto como ele falou, que eu não acho que tinha que dar 6 minutos de acréscimo. Ele tinha que ter dado um tempo a mais, como ele deu no primeiro tempo, deu 4 minutos de acréscimo. No segundo tempo não precisava 6 minutos, mas é a arbitragem brasileira, não tem muito o que discutir não. Quero ver tua opinião, você concorda comigo que o Enderson está fazendo um grande trabalho? A única ressalva é essa situação da base? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver tua opinião. E é claro, qualquer informação que apareça eu volto, trago tudo na íntegra para vocês. Fica ligado aqui no canal, te inscreve e deixa o like, porque daqui a pouco tem um vídeo importante que vai sair aqui no canal, tá bom? Então não sai, não se inscreve aqui e ativa o sininho, tá bom? Tchau, tchau.